Os integrantes do grupo sou eu, Alex de Souza, a Gleiciara Alves e a Letícia Vieira. E o nosso tema é Ecombuton e Rich Test. Vou estar falando sobre como dominar o Flutter utilizando Ecombuton e Rich Test. Então, hoje a gente vai estar explorando dois widgets poderosos no Flutter que ajudam a criar interfaces atraentes e interativas. São eles Ecombuton e Rich Test. Vamos entender como utilizá-los para aprimorar a experiência visual e funcional dos seus aplicativos. Ecombuton, botões intuitivos. O Ecombuton ele é ideal para ações visuais simples como navegação ou interações rápidas dispensando textos longos. Configuração flexível. Com ele você pode personalizar ícones, cores, tamanhos e até adicionar tooltips e ações de toque. Exemplo disso seriam as barras de navegação, crie botões icônicos que levam o usuário para outras telas, opções e menus. Incorpore ações como compartilhar ou favoritar diretamente no menu. Ações contextuais. Adicione botões como excluir ou editar em listas ou contextos específicos. Sobre o Rich Test, estilização de texto, estilos personalizados. Com o Rich Test, você pode aplicar negrito, itálico, cores e tamanhos diferentes para destacar informações importantes. Também é permitido formatação avançada. O uso do widget Text Span permite criar layouts de texto complexos e personalizados. Exemplos práticos disso seriam links interativos, crie textos que redirecionam para telas ou sites, destaque de conteúdo, uso de cores e estilos diferentes para chamar a atenção, formatação personalizada. Combine diferentes estilos em parágrafos ou palavras específicas. A gente também pode estar combinando o Ecombuton e o Rich Test. Quando usados juntos, Ecombuton e Rich Test oferece botões com textos, ícones e textos estilizados que complementam ações, interfaces ricas, combinações que trazem profundidade visual, experiência aprimorada, uma interação mais envolvente e intuitiva para o usuário. Eu vou mostrar para vocês o nosso código, que é um exemplo de Rich Test. Aqui, inicialmente, a gente tem o nosso import, né, que vai estar importando a biblioteca Flutter, incluindo widgets e funções necessárias para criar as nossas interfaces de usuário com design material. Aqui nós temos o void main, né, que ele é o ponto de entrada do nosso aplicativo. Ele chama o run app com o widget principal, que é o myapp. Aqui a gente tem a nossa classe myapp, que ela estende de stateless widget, que é um widget sem estado que define um ponto inicial do nosso aplicativo. A gente tem o nosso material app, né? Que ele é um widget que ele encapsula o aplicativo com funcionalidades como tema, roteamento, design material. E aqui a gente tem o nosso debug show, checked, mode banner. Geralmente quando a gente vai emular o nosso app, aparece no cantinho da tela uma faixinha escrita debug. E essa função aqui, ela vai tirar esse debug do cantinho da tela. E aqui a gente tem o ROM, que ele define a nossa tela inicial do aplicativo. Bem, aqui a gente já começa com a nossa classe, que é a Rich Test Example,
que ela vai estender de Stateless Widgets, que vai definir a interface principal do nosso aplicativo. Aqui a gente tem Scaffold, que ele é um widget que fornece uma estrutura básica para telas, né? Como aqui o app bar, que ele vai criar uma barra superior com um título, que o nosso título, no caso, vai ser exemplo de Rich Test. Aqui a gente utilizou um background color, que a gente colocou um verdinho. E o color que define a cor do fundo, né? Como eu falei, como color steel, no verdinho clarinho. Aqui mais um pouco no nosso código, a gente vai ter o nosso corpo da tela, né? Que aqui a gente vai ter border center, né? Que vai centralizar o conteúdo dentro do corpo. A gente tem o padding, que ele vai adicionar um espaçamento 16.0 ao redor do nosso conteúdo. Temos o container, né? Que ele vai envolver o conteúdo do texto, como o decoration, que o decoration ele vai definir o estilo visual, né? Com o color, que a gente colocou um fundo claro, né? Em tons de teal. Border radius, que vai adicionar bordas arredondadas com um raio de 10. Aqui a gente colocou também uma box shadow, que ele vai adicionar uma sombra, e dentro dessa sombra ela vai ter uma opacidade de 50%, e tem o Spread Radius, que ele vai espalhar essa sombra. Temos também o Blur Radius, que ele vai desfocar essa sombra, e o Offset, né, que ele vai definir o deslocamento dessa sombra. Aqui um pouquinho mais para baixo no nosso código a gente tem colocou um padding que vai definir o espaçamento interno de 16. E aqui nós temos o nosso Rich Test, que ele vai permitir textos com múltiplos estilos. A gente colocou um teste spam, e dentro deste teste a gente colocou um teste escrito Flutter. Dentro do style que dentro do style a gente vai definir os estilos básicos, né, do texto, como font size, que é o tamanho da nossa fonte, que a gente colocou 28, color, que a gente colocou que o texto vai ser preto, font weight, que a gente colocou em negrito, e shadows, que a gente vai colocar uma sombra aplicada ao texto. Aqui, ainda dando seguimento ao nosso código, a gente tem children, que ele vai ter uma lista de trechos do texto, cada um com estilos personalizados, né? A gente colocou o em azul com um peso semi-negrito. A gente colocou aqui, mais para baixo um pouquinho, como eu disse, a gente vai criar uma lista com pequenos trechos. Aí, o fantástico a gente colocou em verde itálico e sublinhado com uma espessura personalizada. Aqui a gente tem mais alguns trechos adicionais, né, que a gente colocou, que é aqui, crie aplicações lindas com facilidade. A gente colocou a cor em cinza, colocamos em itálico e um espaçamento entre as letras aumentado. Aqui a gente colocou uma parte do texto que é explore o mundo do desenvolvimento cross-plataforma. Aí dentro desse texto a gente colocou a cor laranja, né, com um peso intermediário, e a gente colocou um teste Align Center para centralizar todo o texto dentro do Rich Test. Bem, resumindo, o nosso código ele é um exemplo completo, né, que ele demonstra o uso avançado do Rich Test para criar textos dinâmicos. A gente também tem a combinação de estilos, sombras e decorações para enriquecer o visual do nosso código.
e aplicações de elementos como pad, container e box decoration para criar um design mais elegante. Agora eu vou dar um play aqui para a gente ver como que ficou o nosso código. Esse aqui é o nosso código pronto. Nesse segundo exemplo, a gente vai estar fazendo nossa interface para a gente fazer o controle de volume. Então, ele vai estar permitindo a gente aumentar ou diminuir o volume, clicando nos botões que a gente vai ter. Então, a gente vai estar primeiramente importando, né, fazendo a importação do nosso pacote e também do material Dart, onde vai ter os temas, widgets, pra gente criar nosso aplicativo. Vamos estar iniciando aqui com a função principal do void main e também iniciando o aplicativo que exibe o raiz do nosso app. Então, a gente vai estar definindo o raiz da nossa aplicação e também definindo um read imutável, que a gente não vai estar mudando o estado dele, vai ser sempre da mesma forma. Agora a gente vai criar um override, vai estar criando o nosso método obrigatório, que vai ser o boot, para retornar a interface, né? E também a gente vai estar configurando o tema do aplicativo que gerencia a navegação. Como a gente vai ter definido ali o volume control, que vai definir o volume do controle com a nossa tela inicial. Então, a gente vai ter uma tela só, né? E nessa tela que a gente vai estar fazendo isso. Então, a gente criou uma classe, volume control, e vamos estar estendendo da Starfoot Higit. Ele vai estar definindo o Higit com o estado, né? E por isso que o volume ele vai ser e pode ser alterado, né? Então, a gente vai estar criando o estado associado ao volume control. E o volume control vai ser a nossa classe que vai definir e gerenciar o estado do Higit. Aqui nessa parte, a gente vai estar definindo o volume que vai ser assim que a gente abrir o aplicativo. Então, a gente vai estar definindo o volume, que ela vai ser uma variável privada, que ela vai estar armazenando o volume inicial como 5. E agora a gente vai fazer um método para alternar os volumes, tanto para aumentar como para baixar. Então, a gente usou aqui o increase volume. Então, a gente vai estar incrementando o volume. Coloquei aqui até o máximo 10. Vocês podem estar mudando aí também. E a gente vai estar também usando o set state, que vai estar notificando o Flutter sobre a mudança no estado. E vai estar atualizando a nossa interface. Agora, nessa parte aqui embaixo, a gente vai estar fazendo ao contrário, para diminuir o volume. Então, a gente vai estar aqui usando o decrease volume, onde a gente vai estar definindo que o volume mínimo, no caso, é 0. Não tem como colocar menos que 0, né? E a gente, aqui nessa outra parte, a gente vai estar fazendo a interface do usuário. Então, a gente vai ter o bold, né? O scoof, que é a estrutura básica da tela. Aqui no AppBar, coloquei o título como controle de volume. Vai ser o título que vai estar aparecendo assim que a gente abrir o aplicativo, né? Também vou criar um bold como center, né? Para ficar o texto centralizado no meio da tela. Vou estar também utilizando aqui um home, que ele vai alinhar nossas higits horizontalmente. E também
a gente vai estar aqui definindo o main axis elegante como center, que ele vai estar centralizando os itens da linha. Para a gente fazer a parte do botão de diminuir o volume, a gente criou um ícone, a gente vai colocar como ícone Renove. Então, a gente vai estar colocando o ícone, digamos assim, de menos, né? Então, assim que a gente clicar, vai estar executando o decrease volume, quando a gente clicar no menos. Então, aqui no texto, com o volume, a gente vai estar exibindo o texto atual com o valor da variável, onde a gente deixou. E o botão de aumentar, como que a gente vai estar fazendo? É bem parecido com o botão de diminuir. A gente colocou a mesma coisa, só que a gente colocou o ícone button de mais. Então, assim que a gente clicar, vai estar aumentando o volume, né? E também vai estar aparecendo na tela, vai estar exibindo o texto atual com o volume que a gente definiu. Então, esse aplicativo, ele tem um valor de volume que ele vai começar no 5, que foi onde que eu defini ali em cima. Vocês pode estar colocando em outro volume, pode estar começando no 10 ou entre outros. Então, a gente vai ter dois botões que permite ajustar o volume entre 0 e 10, mínimo 0 e máximo 10. E nossa interface, ele é atualizada automaticamente com o valor atual do volume, sempre que o estado é alterado. Então, sempre que eu aumento o volume, a nossa interface muda. Sempre que eu abaixo o volume, a nossa interface modifica também. Então, a gente conclui o seguinte: os widgets, Icon Button e Rich Test são ferramentas essenciais para criar interfaces atraentes e funcionalidades no Flutter. Eles oferecem versatilidade para ações visuais e estilização de texto, permitindo que você transforme suas ideias em aplicativos ricos e intuitivos. Os próximos passos seriam experimentar o Icon Button e Rich Test em seus próprios projetos Flutter. Teste configurações, explore estilos e crie interfaces únicas e inovadoras.